E que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco, guiando os nossos pensamentos, aguçando as nossas inteligências, para que as lições dessa noite sirvam como uma orientação para que nós possamos avançar mais rapidamente na evolução espiritual. Na pergunta 459, pergunta Kardec aos espíritos: podem os espíritos nos influenciar? Ao que eles respondem: muito mais do que imaginam. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Olha só a responsabilidade. Mas aí vem aquela saída, né? Fala assim: mas já que são os espíritos que fazem, eu não influencio nada. Então, tudo que eu fizer e não gostar, eu posso depois dizer assim: a culpa foi dos espíritos. Mas nós esquecemos que nós temos o livre-arbítrio, a inteligência. E com a inteligência nós temos a consciência que nos foi despertada. Nós sabemos distinguir o bem do mal. Mas quando ele diz que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós possamos imaginar, nós já imaginamos uma entidade obsessora, aquele cujo irmão vem na mesa de mediunidade reclamando, chorando dos males que alguém fez para ele. Aí nós imaginamos assim: o desencarnado, obsidiando o encarnado, nós já julgamos: nossa, ele foi muito mal, ele é mal, meu irmão, por que você está fazendo isso? Mas a gente tem que sempre ponderar que existe aí uma simbiose entre o espírito obsessor e aquele que está sendo obsidiado. O que quer dizer isso? Ninguém sofre sem razão. Aquele obsessor de hoje pode ter sido aquele que você obsidiou tanto em outras reencarnações, que você prejudicou muito, que muitas vezes você foi o algoz dele. E hoje o algoz é ele e você é a vítima. Assim funciona a obsessão. E Deus permite que tudo isso aconteça? Ele não interfere? Se ele quiser interferir, ele interfere, mas cada um é responsável pelas suas ações. Para isso nós já temos o livre-arbítrio. E nós sabemos que a nossa comunicação com a espiritualidade se dá através dos nossos pensamentos. Assim, através do seu pensamento, você pode tanto sintonizar espíritos bons como os espíritos menos bons. Todos nós sabemos que um dia irão atingir a perfeição, mas hoje ele está cobrando de você o que você de mal fez para ele. Muitas vezes a obsessão se dá, e geralmente é assim, de desencarnado para encarnado. Desencarnado para encarnado geralmente se dá pela vingança, pela não sabedoria do espírito que está te obsidiando. Ele está desencarnado e você está encarnado. Ele conseguiu te encontrar pelo seu pensamento, porque pelo seu pensamento você pode atrair ou repelir um espírito. E quando você atrai um espírito desse tipo, desse escalão, o que acontece? Ele vai te prejudicar, ele vai te jogar ideias que muitas vezes você nem imaginava que as teria. Como assim? Como que funciona a obsessão? Primeiro, a obsessão é sutil, ela funciona assim. Se você é uma pessoa muito avarenta, se apegada muito nos bens materiais, e tem então toca algum comércio ou tem alguma coisa em casa que você dá muito valor, quando você sai da sua casa, você já fica pensando: será que eu fechei a porta? Volta lá. Será que eu desliguei o gás? Volta lá. Então essas ideias vão minando em você, porque você atraiu espíritos assim, você está presa naquilo ali. Não queremos dizer com isso que devamos ser displicentes, não é assim. Nós temos que cuidar do que é nosso, mas não nos apegarmos aos bens materiais. E aí a gente pensa assim: mas e depois disso daí? Depois dessa obsessão simples, que muitas vezes você nem liga para ela também não nos prejudica. Vem um outro tipo de obsessão,
que é aquela obsessão chamada fascinação. A pessoa fica fascinada pelo que o espírito diz. Isso geralmente se dá em centros espíritas, onde o médium fica fascinado por tudo que o espírito lhe passa. E nós sabemos que muitas vezes o espírito não é aquele espírito de luz ou de uma compreensão maior para te passar os dados. Muitas vezes aquele espírito é um espírito zombeteiro, brincalhão, quer vingança, sendo que muitas vezes ele passa para você ideias esdrúxulas, ideias assim, que você acata como se fossem ideias de espíritos superiores. Um médium disse para as pessoas que frequentavam o centro espírita, onde ele era diretor, que daquele dia em diante, todos os médios que se sentassem à mesa de mediunidade teriam que vestir branco, porque foi esse o recado que ele recebeu de um espírito. Aí nós ficamos pensando, será mesmo que a cor da roupa influencia nas nossas sessões, nos nossos pensamentos? É claro que não. Será que a toalha branca, por que será que a gente fala mesa espírita? Eu sou de mesa branca, e você? Mesa branca porque tem uma toalha branca? E por que a toalha branca? A toalha branca, Richard Simonetti, com muita propriedade, nos diz porque é mais fácil para lavar. Então, não precisa ter toalha branca, roupagem especial. O espiritismo é simples. Ele não requer nada disso, vocês podem observar, cada um vem vestido da maneira que quiser. O que voga aqui dentro, o que leva em conta aqui dentro, é o pensamento da pessoa. Então é aquilo que nos liga à espiritualidade maior, e não as nossas vestes. Nós não temos paramentos, nós não temos imagens, nós não temos nada dentro do espírito. Simplesmente a nossa vontade de fazermos a caridade, tanto àqueles encarnados como aos desencarnados. Aos encarnados, nós mesmos somos os primeiros beneficiados. Por quê? Porque nós recebemos o remédio primeiro. Que remédio? A água fluidificada, o passe magnético, a participação de uma palestra, onde o palestrante, ao falar as suas palavras, ele leva a bondade, a caridade, o amor ao próximo, todas as lições da Boa Nova, àqueles que estão ouvindo. Mas que essas lições passam principalmente por quem está falando. Então é muito interessante isso. Que nós temos necessidade das pessoas que estão aqui, assim como vocês também têm necessidade das palavras que nós estamos passando, porque nós passamos essas palavras do Evangelho de Jesus, da Boa Nova deixada por Ele. E assim nós pensamos, uma obsessão simples é aquela que você nem percebe. Depois então vem a fascinação, que geralmente se dá com médiums que acreditam, muitas vezes o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. E o médium que é muito elogiado, tomando um exemplo, ele é muito elogiado, ele acha que, nossa, ele consegue falar com espíritos superiores, ele consegue doutrinar, eles são os mais fáceis para serem obsidiados. Por quê? Porque os espíritos exploram as suas mentes, eles são orgulhosos e muitas vezes eles são egoístas, pensam só neles e têm orgulho, achando que a mediunidade para eles é um trunfo, né? Nós encontramos no Evangelho de Jesus muitas lições de Jesus que era acompanhado principalmente por pessoas que tinham problemas mentais, que tinham acompanhamento, tinham obsessores. Seria assim, o teu espírito afasta e o outro espírito toma o lugar do seu espírito? Isso seria subjugar você? Seria isso? Não. Porque se o seu espírito se afastar, você está desencarnado. Então você morre, em outras palavras, né? Então nós temos que pensar o seguinte, na subjugação o espírito te domina, porque faz tempo que ele está explorando as suas ideias. Faz tempo que ele está explorando as suas ideias. E vem aí uma parte muito perigosa,
por exemplo, de espíritos que ficam fomentando ideias de violência, ideias de suicídio, principalmente para os nossos jovens. Hoje a gente vê muito programa assim. Por isso que nós temos que tomar cuidado com os nossos filhos, com os nossos netos, com os jovens em geral, os programas que eles estão vendo pela internet, que é maravilhosa, que é muito boa, mas que também existe esse tipo de problema, que muitas vezes ele entra num site onde existe, e inclusive tem uma que tem o nome do quê? De balezo, né? Que faz com que as pessoas se suicidem, né? É um desafio. Outros fazem com que esses desafios, muitas vezes, eles riscam todo o corpo, se mutilam, se automutilam, né? Então isso daí é auto-obsessão, quando você está sendo obsidiado por você mesmo. Mas esse tipo de obsessão chamada fascinação é que você acredita em tudo que estão falando. E subjugação é a pior de todas. É aquela que você nem sabe, nem está agindo mais por você mesmo. É a posse do espírito dominando as suas ideias, fazendo tudo aquilo que o espírito quer que você faça. E nós temos no Evangelho de Jesus uma passagem muito bonita até, eu acho que todo mundo conhece, que é aquele homem que vivia no cemitério de Gerasa. Ele vivia no cemitério, vivia sem roupa, cabelo comprido, ele se batia, se mutilava, quebrava os grilhões, corria atrás das pessoas. Ninguém conseguia fazer com que ele se apaziguasse. Hoje, muitas vezes, a pessoa pensa, quando vê uma pessoa estirada no chão, babando, já fala lá, é ataque de epilepsia. Pode ser que sim, pode ser que não. E, para tanto, não devemos dispensar os cuidados médicos. Para isso, nós temos psiquiatras, nós temos bons médicos que irão nos orientar. E, quando não funciona isso daí, concomitantemente, eu já diria, para procurar outro caminho. Juntamente com o do médico, procure um centro espírita e procure saber. Porque esse homem que eu estava falando para vocês de Gerasa, que se atirava, que vivia correndo atrás das pessoas, assustando todo mundo, ninguém conseguia apaziguar o espírito daquele homem, nem mesmo os apóstolos de Jesus não conseguia. E quando Jesus se aproxima dele, manda que o espírito maligno se afaste e deixe esse homem em paz. E o espírito, então, saiu daquele corpo onde ele obsidiava. E aí tem uma passagem que todo mundo fica pensando, mas por que será que aconteceu isso? Os judeus não comiam carne de porco, mas existia um outro povo que morava ali por perto, que era adepto de comer a carne de porco. E passava por ali cerca de 2.000 porcos, uma vara enorme, né? Vara é a coleção de porcos. Nisso, esses espíritos se retiraram dali. Alguns falavam, mestre, mande esses espíritos, né? Influenciarem, vamos supor assim, os porcos. Saia daqui, vá pegar os porcos. Nisso, os porcos saíram em debandada e caíram numa ribanceira e morreram todos. Aí a gente fica pensando assim, e o Richard Simonetti diz assim, que baita prejuízo teve o dono dos porcos, né? Prevendo isso, os que acompanhavam Jesus disseram, mestre, vamos embora, vamos sair daqui. Porque é claro que iria chegar o dono dos porcos e aí ia ficar numa situação desagradável. Mas vamos ver, o homem sarou, o homem ficou lúcido, colocou roupa e queria até acompanhar o mestre nas suas pregações, mas foi impedido. O mestre então disse para ele, não, ainda não é hora, vá e mostre para todos o que o seu Senhor fez por você. Então veja bem, porque nós somos assim, quando vem alguém ao centro espírita ou em qualquer outro lugar e sai de lá falando bem, olha, eu fui curado, lá eu encontrei a paz, nossa, eu estava com muita saudade de Jesus e fui lá ao centro e encontrei Jesus. Quando existe esse tipo de propaganda, as pessoas vêm ao centro. Por quê? Elas querem ver se realmente é aquilo mesmo. E é bom que assim seja,
porque as pessoas vão sentir o que é um centro espírita, o que são os fluidos, as vibrações de amor que nós temos um pelo outro aqui dentro, e a gente sai daqui muito bem, porque a gente sai, a gente diz com a alma leve, né? Mas esses porcos, então você fica pensando, então como que pode agir? Os animais são médiums? Não. Por que nós podemos falar que os animais não são médiums? Porque eles não transmitem, eles não têm pensamento contínuo que nós temos. Então os animais não são médiums, mas eles têm uma sensibilidade muito grande, principalmente o cachorro. Geralmente, eles sabem quando a coisa não está bem na casa. Eles se entristecem, eles começam a latir. O cachorro, assim como os outros animais, eu digo o cachorro porque é o mais comum para nós, assim como o gato também. Eles têm, assim, lampejos de inteligência, então eles percebem quando o clima está bom e quando não está. Quando existem obsessores e quando não existem obsessores. Existem animais calmos e existem animais que você chega perto dele, ele só falta te comer, né? Então a gente fica pensando assim, essa obsessão simples, eu não percebo, mas eu preciso ficar vigilante para não ter nenhum tipo de obsessão. Então eu tenho que vigiar os meus pensamentos. Qual é o sintoma assim, da obsessão simples? Como que a pessoa pode... A ideia repetitiva, geralmente. Esse é o principal, ideia repetitiva. A pessoa vai repetindo a ideia para ela mesma. Será que eu fiz isso? Será que eu não fiz? Será que eu... Gente, e perder as coisas, acaba de colocar a coisa no lugar, depois se desespera procurando, Edgar, é terrível. A obsessão simples é assim, mas é você que está precisando ter um chacoalhão, muito embora pequeno ainda, para você perceber que algo não está bem. Porque existem pessoas que nem de casa mais saem de medo da casa ser o quê? Invadida por ladrões, por isso e aquilo. Ela fica só pensando. E ela, a sintonia dela muitas vezes até atrai isso daí, né? Nós lembramos daquele confrade que veio aqui e falou pra gente daquele senhor que é o centro espírita, que quando chegou na casa dele, tinham roubado o aparelho de televisão dele e ele ficou muito bravo, falou, nossa, eu estava lá no centro espírita, e como é que foram roubar a televisão? Será que não olharam minha casa? Falou assim, não, olharam sim. Porque se você estivesse aqui, você estaria com a tua neta aqui. E aí a coisa ia ser pior. Né? Então foram protegidos. É como a gente fala, muitas vezes um acontecimento na sua vida, você se desespera tanto e esse acontecimento é para o seu bem. Muitas vezes uma doença, qualquer outro problema é para te chamar a atenção. Olha, tem alguma coisa errada. Vamos mudar a sintonia, vamos mudar o pensamento. Vamos pensar mais no próximo, vamos fazer mais a caridade. Vamos pensar que nós estamos aqui de passagem e que muitas vezes, que nós temos que aproveitar essa passagem aqui porque é agora. E o mundo agora, pelo que nós estamos passando, pelo mundo em transição de planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, nós sabemos que essa transição é muito difícil, muitas vezes a gente não acredita mais em ninguém. Existem espíritos, e eu estava lendo hoje, que existe a eminência parda da espiritualidade, esse é o nome, é na sociedade que esses espíritos agem. É o indivíduo que exercem grandes influências no poder público. Eminência parda da espiritualidade são impiedosas entidades dispostas a estender o mal no mundo para dominar a mente humana. Déspotas que sustentam ditaduras violentas, fazem estragos à humanidade. Governa por intermédio de um representante. Esses espíritos procuram indivíduos dominados por ambições políticas e fazem estragos, porque política para eles é o mesmo que corrupção. Querem criar confusão no meio político. É o que está acontecendo. Então, há pleias de espíritos que agem para
terminar com a ideia de que o Brasil é a pátria do Evangelho e o coração do mundo, que Chico já nos disse isso. Portanto, não podemos temer que acontecimentos aqui e ali, que essas depurações que estão vindo à tona, essas falcatruas, esses políticos que a gente não acredita mais, cujos obsessores já os dominaram, muitas vezes já é uma subjugação, mas existe cura, porque ninguém está perdido. Nós, com calma, com paciência, muita oração e confiança em Jesus, que é o nosso governador espiritual, nada de mal vai acontecer ao nosso país, ao planeta Terra, porque Jesus está no comando, gente. Não podemos esquecer isso daí. Sobre esse homem que foi dominado pelas entidades superiores, através da palavra de Jesus, os apóstolos que acompanhavam Jesus chegaram e disseram para ele: Senhor, por que só o Senhor conseguiu afastar esses espíritos? Por quê? E ainda que quando Jesus perguntou ao espírito: quem é você? Ele disse, o espírito obsidiado, o homem obsidiado, falou através da entidade obsessora: meu nome é Legião. Porque naquele tempo, e até hoje, legião quer dizer soldados, e naquele tempo eram 6.000 soldados. Mas não quer dizer que tinha 6.000 obsessores obsidiando aquele homem. Não, eram alguns que obsidiavam. Mas quando ele disse legião, a gente já fica pensando, né? Quantos espíritos estão ali obsidiando? E os apóstolos não conseguiram afastar esses obsessores. E eles questionavam Jesus. Por que nós não conseguimos? Afinal de contas, eles acompanhavam Jesus no trabalho de Jesus. Aí Jesus falou assim: vocês ainda não têm condições de afastar esses espíritos, porque é preciso jejum e oração. E daí as interpretações que tem por aí, né? Vou fazer jejum, vou jejuar. Mas não é jejum de alimentação, é jejum de reforma, é jejum de leitura, de assimilação e aplicação do Evangelho. Isso que quer dizer jejum. Não é jejum, ficar sem comer. Porque é muita vantagem até. Eu posso fazer jejum, eu levo muita vantagem em fazer jejum. Primeiro que eu estou agradando a Deus, o jejum que eu estou falando é de comida, de alimento. Eu estou agradando a Deus e posso até devagarinho emagrecer, não é? Isso seria muito bom. Mas não é esse jejum, não. É o jejum do quê? Que você tem que ter o conhecimento do Evangelho e a aplicação do mesmo. Isso é jejum, não é? E com isso também eu admiro muito e sempre conto, toda vez que eu vou falar essa palavra, eu me lembro de uma professora espírita que eu tinha, que ela disse assim, que a filha não era espírita, era de uma outra religião. E um belo dia a filha levantou e a mãe ofereceu aquele café maravilhoso, pão, leite, e a filha disse assim: hoje eu não vou comer. Ela falou: por que, minha filha? Eu não vou comer porque hoje é dia de jejum. Eu vou jejuar hoje. A minha religião diz que eu tenho que jejuar. E aí a mãe sabiamente falou para ela: então, minha filha, meus parabéns. Você vai juntar tudo isso daqui agora e levar para quem precisa, para quem não vai jejuar. Porque estão passando fome, tem alguém passando fome e você está recusando. E aí a gente fica pensando, se jejum levasse a gente para o céu, o povo, esse povo bem pobre, todo esse povo já estava salvo, né? Porque eles fazem jejum na marra, mas fazem, eles não têm comida à vontade, não é? Então o jejum não quer dizer isso. E oração. Oração é uma coisa tão simples, as pessoas confundem, fazem uma batalha terrível. A oração, ela é o seu colóquio com uma entidade superior. Pode ser com Deus, com Jesus, com o Espírito Superior, com o anjo da guarda. Uma conversa sua. E para você conversar, você não precisa de um lugar específico. Se as pessoas que vêm ao centro procuram aqui Jesus, não vai achar. Procuram Deus, eu vou procurar Deus lá na igreja, não vai achar. Por quê? Porque Ele está dentro de você. Porque nós sabemos
que é o seu comportamento, a sua reforma íntima, que vai demonstrar quanto você assimilou as lições do Evangelho. Porque não adianta nada vir ao centro, procurar Deus, procurar Jesus, ir à igreja, procurar o centro, procurar o santo, e quando sai da porta para fora, chuta o cachorro, detona as coisas que é de Deus. Não. A religião me liga a Deus. Isso quer dizer religião. Ligação minha com Deus, da pessoa que está orando. Eu posso orar em qualquer lugar? Claro, não existe lugar específico para você orar. Às vezes as pessoas gostam, eu sou adepta também, eu gosto muito de orar quando eu estou viajando, sabe? Ou num avião, ou mesmo no meu carro, olhando aquela estrada, aqueles ipês floridos, aqueles pássaros cantando, gente, tudo isso é oração. Sabe? Aquele beijinho que você dá no seu filho, além de ser uma oração, além de ser uma prece maravilhosa, imbuída do melhor pensamento ali para o seu filho, é um passe que você está aplicando nele. A oração é isso daí, é a ligação com Deus. Não precisa ser uma oração, não precisa ser uma prece longa, não precisa ser aquelas preces intermináveis que muitas vezes a pessoa que está fazendo essa oração já dormiu há muito tempo, não lembra mais nem onde estava. E existem aquelas pessoas que falam, eu não consigo orar antes de eu dormir, porque quando eu vou orar, eu durmo. Aí fala assim, mas escuta, mas então, antes de você entrar no teu quarto e for dormir, faz a tua prece. Aí não vai ter jeito de dormir. Então a gente dá risada porque existem pessoas que muitas vezes preferem dormir no centro. E no centro é muito agradável para dormir porque as pessoas pensam que a pessoa que está falando, quando é um centro maior, que a pessoa que está falando não percebe que ela está dormindo, ela dá um jeitinho de ficar atrás da outra, mas a gente consegue ver. A gente consegue ver e muitas vezes a pessoa fala, não, eu não dormi não, eu fui o quê, Edgar? Quando a pessoa está dormindo, você fala assim, mas você dormiu, hein, filho? Ele fala assim, não estava dormindo, não, eu estava em outra, na espiritualidade, captando as ideias, os bons fluidos. Só que quando termina, dá até um solavanco assim, né? Mas não vem ao caso. O caso é que a oração não precisa ser de longas palavras, não tem lugar específico. A oração pode ser oração de agradecimento, porque muitas vezes, quando você faz a oração para pedir, e essa é na maioria das vezes, você esquece de agradecer depois, não é? É um ato de agradecimento, obrigado, Senhor, por ter me desviado daquilo que iria me acontecer e que não iria ser bom para mim. Obrigado, Senhor, por essa prova que o Senhor me deu e que eu consegui superar. Foi maravilhoso. Isso é agradecimento. Pedir, nós sabemos pedir. Agradecer e também louvar a Deus. Sempre a gente louva a Deus. Quando a gente vê uma planta florida, um ipê florido, quando a gente vê um animal bonito, a gente louva. Uma criança, o sorriso de uma criança, de uma pessoa maravilhosa que vem, a gente fala, nossa, que maravilha, que bem-estar, que coisa maravilhosa. Eu te louvo, Senhor, por ter me deixado participar desse cenário. Então é isso daí. Então os obsessores são aqueles que nos podem perturbar. Primeiro porque lá em outras reencarnações nós conseguimos fazê-los sofrer muito. Segundo, pelas suas ideias, e tem aqueles que vêm pelos seus vícios. Então pessoas muitas vezes que fumam muito, ou que fumam até, ou se drogatiza, ou é uma pessoa que gosta muito de beber, muitas vezes o espírito, quando ele desencarna, ele não vira santo. Então ele carrega no seu perispírito toda a influência daquilo que ele tinha aqui. Então a obsessão de subjugação, que é aquela mais perigosa que tem, aquela dos vícios familiares, obsessões familiares, gente. É interessante, porque a família que nós temos é aquela família que nós precisamos e que muitas vezes não é aquela que nós queríamos ter. Muitas vezes você fica olhando o vizinho assim e fala assim, nossa, que família boa, linda que ele tem. Olha, eu queria tanto que a minha família fosse daquele jeito, e assim sucessivamente. Todas as pessoas têm na família espíritos afins, espíritos de uma família espiritual que reencarnam naquela família
e que fazem de tudo aquilo que você quer, aquela pessoa maravilhosa, bondosa, aquele filho maravilhoso, mas sempre tem aquele que você fala, não é possível que esse filho tenha vindo para mim, porque tanto que eu prego bem, tanto que eu faço bem, e no fim, ele deu no que deu. Aí você fica pensando assim, você não jogou fora os seus conhecimentos, nem a sua moral, você ensinou. É que ele ainda não estava preparado para aprender. Mas ele vai aprender? Ele vai aprender e te agradecer, porque nós aprendemos pelo exemplo. Eu não posso dizer uma coisa para o meu filho, não minta, não pode mentir. E se tocar o telefone, você diz para o mesmo filho que você falou, não pode mentir. Se for para mim, diga que eu não estou. Então, você não está dando exemplo. O exemplo é assim. Entendeu? Edgarzinho, eu estava pensando também no TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno obsessivo compulsivo. É o TOC. Então, é uma obsessão, a pessoa bate só naquilo. Existem pessoas que têm TOC, é interessante, elas sentam, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que ela cruza as pernas, mas ela bate com tanta força as pernas. É interessante isso daí. E não aqueles também que ficam com a mesma ideia, né? Não, eu não posso sair porque vão roubar minha casa. Eu tenho que voltar para minha casa, eu tenho que cuidar, sabe? Então isso aí são os transtornos obsessivos compulsivos que têm que ser tratados com psiquiatra e têm que ser tratados também num centro espírita ou com muita oração e jejum. E a gente pensa assim, quando você procura o centro espírita, você está precisando de alguma coisa, de paz na sua família. E a família é aquele reduto onde reencarnam espíritos que muitas vezes você até fica desanimada, você fala, parece que não tem jeito, minhas palavras são em vão, eu não consigo mais nem orar, nem fazer nada. Por isso que a gente tem que orar antes. Principalmente quando nós adoecemos, e a doença vem de obsessores também, que vem batendo naquela tecla, e pega o seu perispírito e você adoece. Por quê? Porque você deu abertura. Tudo bem, mas como é que eu faço agora? Eu tenho que repeli-lo. Através do quê? Do meu pensamento, da oração. Por quê? Esse tipo de obsessão, que é a obsessão simples, é o toque, que é o transtorno, a gente ainda consegue, mas quando fica mais forte, muitas vezes até internar a pessoa nós precisamos. Quantos obsessores tem naqueles lugares, naquelas casas, né, onde as pessoas com problemas mentais são internados? A maioria daquelas pessoas começou assim, com uma simples obsessão, e nós temos que lembrar o seguinte, cuidar do nosso pensamento, mesmo porque também Chico Xavier conta, umas leituras dele, não me lembro qual livro, que quando a pessoa estava pensando em uma leve ideia de suicídio, a casa dele já estava cheia de espíritos suicidas. Entende? Então, fomentando quando e como fazer isso daí. Então, nós sabemos que hoje, principalmente, por tudo que nós estamos passando, o suicídio é uma coisa muito perigosa para todo mundo. Porque nós sabemos que não tem salvação, mas é mais difícil, porque o suicida, a maior surpresa que ele tem, ele se surpreende logo em seguida ao ato, ele se espanta porque ele não morreu. Ele percebe que ele não morreu e a situação ficou pior ainda. E vamos ver que muitas vezes, num centro espírita, aparece uma pessoa que não está com nenhum problema espiritual. Ela está com um problema assim de depressão, da perda de um ente querido, ou de um emprego, ou de uma pessoa que está com problema em casa. Você fica só pensando naquilo. Você fica depressiva. Você não tem vontade de fazer mais nada. E muitas vezes é o contrário. Aí você começa a fazer uma coisa só, por exemplo, só trabalhar. Só limpar a casa, pegar um pano para limpar a casa e vai com esse pano para lá, para cá. E aí você vai no centro espírita, a maioria, hoje não, porque hoje existe o estudo nas casas espíritas. Mas antigamente, uma pessoa depressiva ou com algum outro problema que chegasse a um centro espírita, logo eles falavam, não, isso aí é mediunidade que você não desenvolveu.
Você tem que desenvolver sua mediunidade, por isso que você está desse jeito. Se você vier ao centro desenvolver sua mediunidade, você sara. Não é assim. Não é assim. Porque muitas vezes a pessoa está precisando de uma palavra amiga, de um incentivo e até de ir a um psicólogo, a um psiquiatra, porque se eles existem, é porque Deus permite e eles têm um remédio para você, que tem que ser tomado concomitantemente com as orações. Então, um escritor chamado Goethe, acho que é Goethe que fala, escreve Goethe, né? Ele escreveu um livro, onde esse livro que ele escreveu, eu não me lembro o nome do livro, incitava, todas as pessoas que liam aquele livro tinham ideias suicidas, né? Então houve muito suicídio depois que ele editou esse livro. Na espiritualidade, ele sofreu demais com isso. E aí ele relata o fato dele ter tido aquela ideia que foi fruto de um espírito obsessor para ele escrever. E quantos frutos de espíritos obsessores nós estamos vendo por aí, não é? Espíritos obsessores que vão incutir nos nossos políticos o que eles estão fazendo está certo e na realidade não está, porque tudo que eles conseguem tirar dentro do governo deles faz falta lá embaixo, aqui para o hospital, para as escolas, porque tem político que pensa, eu vou tirar, não vai fazer falta para ninguém, vai fazer falta sim, vai fazer falta lá embaixo. E eu tenho que me policiar e me olhar bem as minhas atitudes, porque não interessa o tamanho. Se eu sou professora, dou aula e tenho acesso a um calhamaço de papel sulfite e levo para minha casa, porque tem bastante, eu estou sendo encaminhada por um obsessor que já está explorando a minha ideia. Então, para um calhamaço de folha de sulfite e depois um banco, é um passo, não é? Mas tudo isso tem conserto, nós não devemos temer, porque nós temos Jesus, o nosso mestre, nós temos Deus no nosso coração, e nós temos, sobretudo, essa doutrina maravilhosa que abraçamos, que nos conforta com razão, que nos ensina o bem, que nos ensina que hoje você tem que arregaçar as mangas e trabalhar para o bem. Trabalhar para o bem e fazer o seu semelhante feliz. Não há outra alternativa. Eu tenho, dentro do Espiritismo, a compreensão que todos nós somos irmãos, filhos de Deus, e, portanto, eu tenho que amar tanto aquele poderoso como aquele infeliz que está pedindo. Eu tenho que ter um tempo para escutar aquele meu irmão, porque muitas vezes eu não quero nem ouvir mais do que ele fala, eu já sei tudo que vem dali, mas eu tenho que escutá-lo. Porque se nós soubéssemos como as pessoas estão necessitadas de falar, os consultórios médicos de psiquiatras, de psicólogos, estão abarrotados de pessoas que às vezes ela não tem nada, ela vai lá no médico e o médico nem olha para ela, ou fica no computador ou rabisca uma receita e dá. Ela vai embora e eu já vi muita gente rasgar a receita. Sai dali do médico e rasga a receita, tanta raiva que fica. Aí eu falo assim, por que não conversar mais, abrir seu coração, por que não? Não somos todos irmãos? Que direito tenho eu de achar que sou melhor que você, ou pior? Nós somos todos irmãos, nós estamos no mesmo barco, nós estamos abraçando essa doutrina maravilhosa que me conforta com razão, que sabe muito bem que hoje nós só temos que agradecer. Por quê? Porque nós viemos aqui, sacrificamos a novela, sacrificamos o jornal, a televisão, o livro, a aventura, a zona de conforto, que geralmente é o sofá, eu tenho um. Você veio aqui para o centro. Olha que maravilha. Estávamos todos com saudade de Jesus. Porque aqui nós declinamos muito o nome de Jesus. Porque aqui nós saímos imbuídos de uma paixão maravilhosa, que é o amor. E que nós não temos por onde reclamar da nossa vida. Nós estamos saudáveis, nós temos saúde, nós temos uma casa
nós temos um lar para voltar. Alguém nos espera. E nós podemos até passar aquilo que nós aprendemos aqui. E se você não tem ninguém te esperando, como eu, não tenho ninguém me esperando. Mas eu tenho uma cachorrinha chamada Meg, maravilhosa, uma gata chamada Ninha, que eu adoro. E eu sei que a minha casa agora está repleta de luz, assim como todas as casas, as nossas casas, estão repletas de luz, porque esta pleiade maravilhosa de espíritos superiores estão lá, estão aqui, esperavam-nos desde as tenras horas de hoje. E por tudo isso, e porque somos espíritas, obrigada, Senhor.